Bom dia, dando sessão às sessões clínicas do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Souza Aguiar. Meu nome é César Augusto, sou R2 do serviço. Esse é o nosso complexo hospitalar, demonstrado pelo nosso complexo hospitalar, o Hemorrio, uma unidade de atendimento de urgência e a maternidade. Hoje o tema é tumores ventriculares e a gente vai falar principalmente das lesões dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo, já que o quarto ventrículo são acessos a partes, patologias a partes. Uma breve revisão anatômica do sistema ventricular. A gente remete desde a embriologia, com o formamento da placa neural, suco neural e formando assim um tubo neural. Essa mesma cavidade que já na quarta semana está formada, ela no desenvolvimento do sistema nervoso primitivo, com as vesículas primitivas e o desenvolvimento ontogenético da cavidade ventricular, aquela mesma cavidade vai formar o que hoje nós já conhecemos como sistema ventricular, que é formado pelos ventrículos laterais, cada um deles com sua forma em ser, uma situação profunda dentro do encéfalo, o terceiro ventrículo, também numa situação basicamente mediana no encéfalo, comunicando com os ventrículos laterais através de orifícios estreitos, através do forame de morro. E além disso também o quarto ventrículo, que a gente vai falar um pouco mais à parte na segunda aula, comunicando com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral, através do aqueduto sylviano. O ventrículo lateral formado basicamente por 5 partes: a região, o corno frontal, o corpo, o átrio, o corno occipital e o corno temporal. Algumas características então do sistema ventricular é que são lesões, ou são uma cavidade de localização profunda no tecido cerebral, envolto por tecido nervoso, e as paredes dessas cavidades, como a gente vai ver um pouco mais à frente, são formadas por vias e centros nobres do sistema nervoso central. Ele possui diferentes formas e tamanhos, como a gente pode ver, orifícios comunicantes, como o forame de morro, o aqueduto sylviano, os forames de luz, como a gengiva, que comunicam o quarto ventrículo, as cisternas da base também, e além disso possui uma natureza expansiva, podendo aí trazer as suas síndromes clínicas, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e também servem como vias de acesso cirúrgico. Então, um pouco mais sobre a anatomia dos ventrículos laterais. A princípio, a gente tem uma divisão em cortes coronais em diferentes locais dos ventrículos laterais. Esse primeiro corte na região frontal, demonstrando o teto do ventrículo lateral formado pelo joelho e também parte do corpo caloso. A parede lateral formada basicamente pelo núcleo caudado, a parede medial pelo septo pelúcido e nessa região o seu assoalho formado pelo rosto do joelho caloso, do corpo caloso. Já numa parte, um corte no corpo do ventrículo lateral, a gente tem ainda o corpo caloso servindo como teto dessa cavidade, o núcleo caudado sendo a parede lateral ainda, e a parede, o seu assoalho, a parte mais lateral formada pelo tálamo, e também embaixo, logo abaixo, o fórnix. Aqui a gente consegue ver o que seria a fissura coroideia entre o fórnix e o tálamo, e a sua parede medial formada pelo septo pelúcido também. Já num corte no átrio do ventrículo lateral, a sua parede lateral formada pelo tapeto do corpo caloso, o seu assoalho formado pelo trículo colateral, que é essa protuberância formada pelo sulco colateral, a sua parede medial mais superiormente formada pelo forceps do corpo caloso, e a sua parte mais inferior formada pelo calcário-abs, que é a impressão do suco calcarino no átrio do ventrículo. E num corte coronal na parte do corno temporal, a gente consegue observar que a parede lateral, também formada pelo tapeto, a sua parte mais superior e medial formada pelo núcleo caudado e a parte mais posterior e inferior do tálamo, e o seu assoalho formado pelo hipocampo e a fímbria do fórnix.
Num corte sagital do terceiro ventrículo, a gente consegue observar o seu assoalho em azul, a sua parede anterior aqui em vermelho, o seu teto em verde e a parede posterior em amarelo. Então, compreendendo o assoalho que vai desde a porção inferior do quiasma até a região ventral do mesencéfalo anterior ao aqueduto cerebral, compreendendo assim o infundíbulo, o recesso infundibular, o tuber cinério, os corpos mamilares e a parte mais ventral do mesencéfalo. A parede anterior compreendendo desde o quiasma óptico, recesso quiasmático, lâmina terminal e comissura anterior. O teto compreendendo basicamente aqui o fórnix. Acima dele a gente vai encontrar o corpo caloso dos ventrículos laterais. Aqui também a tela coroide, aqui onde nós vamos passar as estruturas vasculares, como a artéria coroideia posterior-medial, a veia cerebral interna, estão no teto do terceiro ventrículo, e a parede posterior, formada, que vai desde do recesso suprapineal até o aqueduto cerebral. Então, entrando basicamente nas patologias dos ventrículos, os tumores ventriculares correspondem a cerca de 7% dos tumores intracranianos dos adultos, quase 41% das patologias na infância, 43% deles são tumores genuinamente ventriculares, são tumores primários dos ventrículos, e existem alguns tipos de classificações quanto à topografia, quanto às relações dessas lesões e quanto ao sítio primário. Pode ser então, quanto à topografia, quanto aos ventrículos laterais, e aí de acordo com os seus símbolos locais, terceiro ventrículo ou quarto ventrículo. Ele pode ser intra ou paraventricular e ser genuinamente da cavidade ventricular, ou secundários ou metastáticos. As manifestações clínicas, a gente não tem um quadro clínico próprio de cada patologia ou de cada sistema ventricular atingido. Temos muito mais uma síndrome de sinais e sintomas, um conjunto de sinais e sintomas, basicamente relacionados à expansibilidade da cavidade ventricular, então com sinais de hipertensão intracraniana ou aguda ou até mesmo crônica, principalmente crônica, que vai se caracterizar aí principalmente por cefaleia, náuseas, associados em grande parte das vezes com distúrbios da acuidade visual, e o edema de papila relacionado à hipertensão intracraniana crônica. Sinais localizatórios imprecisos, como as vertigens, alguns déficits motores imprecisos, principalmente relacionados aos membros inferiores. Relação com a posição da cabeça, esse é um fato importante, principalmente com tumores da parede posterior do terceiro ventrículo, próximos ao aqueduto cerebral. Então, dependendo da postura da cabeça do paciente, pode desencadear uma hidrocefalia e sinais de hipertensão intracraniana. E também alterações do comportamento e crises epiléticas são muito mais comuns nas lesões do terceiro ventrículo, já que as suas paredes laterais são basicamente formadas pelo tálamo e o hipotálamo. Então, também, além de alterações de memória, alterações cognitivas, distúrbios endócrinos, distúrbios hipotalâmicos. Os métodos diagnósticos dessas lesões são basicamente o raio-x de crânio, muito mais nos tempos passados, mas hoje em dia tomografia e ressonância, a angiografia cerebral entra como coadjuvante para estudar a vascularização dessas lesões, para estudar o efeito de massa dessas lesões e também como um planejamento cirúrgico, qual a melhor via de abordagem dessas lesões. Alguns marcadores tumorais, como a alfa-fetoproteína e o HCG, principalmente nos tumores germinativos, principalmente nas regiões pineal, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Quanto aos tipos de lesões, a OMS divide os tumores do sistema nervoso central em alguns subtipos, e a gente vai ver quais desses subtipos podem afetar a cavidade ventricular, sendo eles o neuroepitelial, tumores meningoepiteliais, tumores de células germinativas, tumores da região celular, tumores metastáticos e lesões císticas e lesões tumoriformes. Então, dentro dos astrocísticos, que são dentro das lesões neuroepiteliais, nós temos, a princípio, os astrocíticos, que são as lesões mais comuns, dentre eles o astrocitoma pilocítico, é a lesão mais comum intraventricular. É um tumor
de comportamento benigno, que em alguns casos pode se malignizar, tem um crescimento lento, por isso é pouco sintomático, e esses sintomas são basicamente relacionados à hipertensão intracraniana, à hidrocefalia. O pico de incidência na primeira década de vida, ele pode surgir em qualquer segmento dos ventrículos ou via óptica. A gente sabe que às vezes tem uma preferência até pelo quarto ventrículo, mas pode surgir em qualquer segmento do quarto ventrículo ou vias ópticas, ali nas cisternas óptico-carotídeas, e assim ter uma compressão, uma invasão do terceiro ventrículo por sua parede anterior. Aqui um dado do ato intraoperatório, o aspecto cístico sólido, possui uma coloração rosa acinzentada. Um outro tipo de lesão é o osteossoma protoplasmático, uma lesão muito rara, esse já possui uma característica invasiva. Aqui trago apenas para a gente mostrar que o osteossoma pilocístico ele pode se localizar em qualquer segmento, tanto nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo, ou ainda no quarto ventrículo. Aqui a gente vê o aspecto mais comum dele, uma lesão cístico sólida. Além disso, osteossoma subependimário de células gigantes é um achado principalmente em portadores de esclerose tuberosa. Apresenta nódulos alongados, tem um sinal de chama de vela, mas não é muito facilmente observado. Ele habitualmente está próximo ao forame de morro, é um tumor de crescimento lento e passível de cura se remoção completa. O glioblastoma é o tumor mais frequente, o tumor primário do sistema nervoso central mais frequente, então o mais frequente da substância branca encefálica. Como nós já sabemos, possui características variáveis, com necrose intratumoral, pode ser sólido cístico também, com limites imprecisos, uma captação heterogênea de contraste, atinge estruturas dentro e ao redor dos ventrículos. A estrutura mais acometida paraventricular é o tálamo, ele acaba adentrando a cavidade ventricular através da aderência intertalâmica na maioria dos casos, um crescimento muito rápido, com prognóstico reservado, não passível de cura, né? Aqui a gente mostra, a princípio, um osteossoma subependimário relacionado a uma esclerose tuberosa. A gente vê que é uma lesão próxima na topografia do forame de morro, na topografia da linha média intraventricular, com algumas calcificações. Ele tem esse padrão de calcificação. E aqui uma imagem de um glioblastoma. A gente vê realmente que, a princípio, parece que ele vem de uma porção mais inferior, como se estivesse na porção superior do tálamo, adentrando então ao ventrículo lateral, ao terceiro ventrículo e ventrículo lateral. A gente consegue ver um aspecto de necrose intratumoral, uma lesão grande, infiltrativa nos tecidos adjacentes. Dentre os tumores ependimários, que são outro tipo de neuroepitelial, nós temos o ependimoma, que existe um pico na primeira década de vida. Ele é preferencialmente do quarto ventrículo, a gente não vai entrar muito nessas patologias, mas como é uma doença muito observada nas crianças, na infância, acho que vale a pena a gente recordar um pouco sobre o ependimoma. É um tumor de característica benigna, porém ele pode infiltrar o parênquima adjacente em alguns casos, principalmente depois de uma manipulação cirúrgica, pode resultar em alguma metástase no neuroeixo. Sem a manipulação é infrequente essa metástase. É um tumor de crescimento lento e junto ao epêndima, um dado do intraoperatório, é um tumor que tem um aspecto de couve-flor, é um tumor macio e de cor púrpura. Por ele ser muito aderido, principalmente no quarto ventrículo, muito aderido tanto ao plexo coroide, às estruturas vasculares, a sua ressecção completa quase nunca é alcançada, o que não leva à cura nesses casos, por conta da sua dificuldade cirúrgica. O subependimoma é uma outra lesão de crescimento longo, de crescimento lento, e por isso pouco sintomática, na maioria dos casos relacionados à hipertensão intracraniana também, sem outros sinais específicos. São tumores de pequenas dimensões. Então a gente traz aqui uma lesão expansiva volumosa, ocupando a cavidade do quarto ventrículo, muito sugestiva de ser um ependimoma.
E aqui uma imagem de um subependimoma. Ele também tem características, às vezes, que nos favorecem até comportamentos malignos, como uma necrose intratumoral, e ocupando principalmente a cavidade do ventrículo lateral. Ainda entre os tumores ependimários, papiloma de plexo coroide, corresponde a quase 1% dos tumores intracranianos. A primeira década de vida se localizam nos ventrículos laterais, que são os mais comuns, e em adultos estão relacionados ao quarto ventrículo. Uma característica descrita na literatura é que quando ocupa os ventrículos laterais, ele tem uma preferência pelo ventrículo lateral esquerdo, mas não se sabe por que essa correlação. Ele está relacionado a uma hiperprodução de líquor e por isso a sua característica vai ser a hidrocefalia, principalmente. Quando feita uma angiografia cerebral, a gente vê um rubor intenso devido à alta vascularização desse tumor. Ele pode causar uma disseminação licórica, pode originar em qualquer segmento, mas a gente vê principalmente no átrio e ventrículo lateral. Não infiltram os tecidos adjacentes, comportamento benigno, e tem a cura com a ressecção completa. Já o carcinoma de plexo coroide pode ser uma evolução dessa doença. Ela corresponde a cerca de 3% das lesões intraventriculares. Pode se estender ao parênquima cerebral, já com uma característica maligna. Nesses casos, mais comum no átrio ventricular, apresentando a mesma característica de rubor intenso à angiografia cerebral. Então aqui uma imagem a gente traz aqui, principalmente próximo ao átrio do ventrículo, em que a gente consegue ver a preferência aqui nesse caso pela esquerda. Então é uma massa altamente vascularizada, sugerindo que seja uma lesão do plexo coroide. Aqui a gente vê numa ressonância em T1 ela sendo iso-intensa ao parênquima cerebral, ocupando o quarto ventrículo, e em T2 a gente consegue ver essa massa ocupando o quarto ventrículo também e infiltrando um pouco o tecido adjacente. Pode ocorrer nos casos do carcinoma, uma lesão feia, uma lesão muito grande, com cístulos septados, com muita vascularização, uma lesão maligna, de comportamento maligno, pode infiltrar os tecidos adjacentes. Meningioma intraventricular corresponde a 1% dos meningiomas. A maioria deles se encontra no átrio e no corpo do ventrículo, são raros no quarto ventrículo. Eles podem apresentar calcificações, são nutridos, como ocorrem no átrio e no corpo do ventrículo, principalmente pela artéria coroideia anterior. Tem um predomínio a partir da terceira década de vida, e assim como os outros tipos de meningiomas, são globosos, circunscritos, com plano de clivagem bem estabelecido, uma consistência firme e são aderidos ao plexo coroide, que pode dificultar um pouco sua ressecção cirúrgica. Um rubor intenso, a angiografia, típica dessa lesão que é altamente vascularizada e é passível de cura se a ressecção for completa. Então aqui a gente mostra uma lesão com aquela característica típica do meningioma, com uma captação homogênea da lesão pelo contraste, aqui ocupando o átrio ventricular, que é a sua preferência de localização. Quanto aos tumores germinativos, são os tumores que acometem principalmente a linha média, são os tumores do plano médio. Então a gente pode caracterizar como os germinomas, são 0,5% dos tumores intracranianos, estão principalmente na porção posterior do terceiro ventrículo e da região pineal. Eles tendem a apresentar classificações e uma característica importante são os aumentos dos marcadores tumorais, como a alfa-fetoproteína e o HCG, e assim da sua descoberta, de acordo com a sua radiosensibilidade, o primeiro tratamento a ser instituído é a radioterapia, e caso isso não seja passível de uma ressecção, de uma cura, pode-se partir para algum procedimento cirúrgico. Outra lesão germinativa seria os teratomas, que são 0,3% dos tumores intracranianos, é um tumor típico do plano médio. São massas nodulares, no intraoperatório apresenta-se uma lesão marrom avermelhada. Tem um predomínio nas duas primeiras décadas de vida e homens, também acometendo principalmente a porção posterior do terceiro ventrículo na região pineal. Pode acometer ainda a região quiasmática e intraventricular mais raramente.
são aderidas aos tecidos adjacentes, já possuem um comportamento um pouco mais maligno. Quanto às lesões císticas e pseudotumorais, a gente tem principalmente o cisto coloide e cisto dermoide. Também lesões que a gente tem que lembrar, lesões do plano mediano. Então o cisto coloide é o típico tumor do terceiro ventrículo. Ele encontra-se principalmente na posição antero-superior, pedunculado na tela coroideia, normalmente obstruindo o forame de morro, que vai gerar o seu sintoma. Quando gera, muitas vezes é um achado diagnóstico em alguma tomografia ou ressonância, principalmente na ressonância, porque na maioria dos casos o cisto coloide ele é invisível à tomografia. Então pode desencadear sintomas de hipertensão intracraniana, em alguns casos intermitentes, devido à mobilidade da cabeça, ou por ele ser pedunculado na tela coroideia, de acordo com o movimento da cabeça, pode desencadear esses sintomas intermitentes. No seu interior possui um líquido viscoso, e os tratamentos cirúrgicos estão indicados nos casos sintomáticos, podendo levar à cura se a resecção for completa. Os cistos dermoides correspondem a 1% dos tumores intracranianos, há um predomínio na terceira e quarta décadas de vida, principalmente no quarto ventrículo, quando na quarta década de vida. São tumores também do plano mediano, apenas 3% deles são intraventriculares, eles possuem uma consistência firme, elementos dérmicos e seus derivados no seu interior, e podem apresentar adiposidade livre no ventrículo quando rompem. Como a gente vai ver um pouco mais numa figura à frente, essa é uma imagem típica do cisto coloide, ocupando a região do forame intraventricular, na porção antero-superior do terceiro ventrículo. Aqui a gente consegue ver uma imagem hiperintensa num flare, e em T2 a gente consegue observar uma imagem hipointensa. Aqui um cisto dermoide, trouxe essa imagem de tomografia justamente para demonstrar que às vezes isso daqui mostra um caráter, uma característica do tecido muito gorduroso. A gente pode confundir com ar, por exemplo, com um pneumoencefalo, e na ressonância a gente vê que há uma lesão aqui em T1 brilhando, uma lesão característica de uma gordura, de um conteúdo de gordura. E aqui uma imagem dessas adiposidades livres, características na ruptura do cisto dermoide. Aqui um outro caso de ruptura, a princípio achamos que foi um caso de trauma, achando que pudesse ter sido um pneumoencefalo, e na ressonância a gente conseguiu determinar que isso se tratava de uma ruptura de um cisto dermoide. Outros casos de tumores ventriculares são as metástases, são raras, são principalmente originadas de cânceres de pulmão e mama, e ocupam principalmente o assoalho do terceiro ventrículo e, em alguns casos, os ventrículos laterais. Aqui uma imagem onde a gente pode ver imagens disseminadas para e intraventriculares, sugestivas de lesões metastáticas. Imagens múltiplas, captação periférica de contraste. E, além disso, a gente teria ainda as lesões da região celular, principalmente craniofaringiomas, os tumores hipofisários e os cistos da bolsa de Hodgkin. Não vou entrar em muitos detalhes, são patologias longas que possuem as suas especificações. A gente apenas para citar que são lesões que podem acometer principalmente infiltrando a parede anterior do terceiro ventrículo. Uma outra lesão a ser lembrada por ser uma lesão de plano mediano, então podendo acometer os tumores, as cavidades ventriculares, é o neurocitoma central. É uma lesão rara, tem um comportamento benigno, corresponde a um tumor circunscrito de crescimento lento. A sua ressecção pode levar à cura. É mais comum em adultos jovens e homens. A sua localização principal se dá nos ventrículos laterais e septo pelúcido. Tem uma alta taxa de recidiva se a ressecção parcial, e as opções terapêuticas podem ser a quimioterapia ou uma radiocirurgia estereotáxica.
Aqui a gente tem uma imagem dessa lesão ocupando o plano médio, nesse caso um tumor do septo pelúcido que invade ainda também os ventrículos laterais. Quanto ao tratamento dessas lesões, uma ressecção cirúrgica total, uma cirurgia citoredutora com biópsia, uma biópsia estereotáxica, uma derivação licórica na grande maioria dos casos prévio à cirurgia, e ainda opções de tratamento adjuvantes como radioquimioterapia. Não poderíamos deixar de relatar, antes do tratamento, o Dr. Walter Dandy, neurocirurgião americano, contemporâneo de Harvey Cushing. Foi ele quem descreveu a circulação licórica, foi ele quem descreveu o tratamento das lesões intraventriculares, descreveu a neurocirurgia endoscópica, a primeira clipagem de aneurisma cerebral, e até hoje a gente usa os seus ensinamentos para o tratamento das lesões intraventriculares. Então, quanto às abordagens cirúrgicas, dependendo da localização, a princípio, das lesões, do seu tamanho e também da forma de compressão, de qual lado de compressão dessas estruturas, a gente vai determinar a sua abordagem cirúrgica. Existem basicamente 7 a 8 abordagens, vias de acesso aos ventrículos laterais e ainda 4 ou 5 abordagens ao terceiro ventrículo. Passando basicamente, a gente não vai descrever a técnica dessas abordagens, acho que é tema para uma outra aula, mas apenas para a gente fazer algumas observações quando a seleção dos acessos cirúrgicos. Então, a seleção transcalosa anterior, indicada nos casos de lesões do corno frontal e corpo do ventrículo, e também podendo acessar a região anterosuperior do ventrículo através do forame de Moore e através da fissura coroideia, na sua parte mais anterior. Além disso, a transcortical anterior, através do giro frontal médio, lesões relacionadas à porção anterior do ventrículo lateral, uma abordagem transfrontal, lesões relacionadas ao rosto e abaixo do joelho do corpo caloso, e também podendo acessar aqui ainda a porção anterior do terceiro ventrículo através da abertura da lâmina terminal. Transcortical posterior, através de uma incisão no lobo parietal superior, indicado para lesões do corpo e átrio, e ainda lesões do plexo coroide. Transcalosa posterior, também átrio e esplênio do corpo caloso, principalmente as lesões que se insinuam através do átrio para o esplênio do corpo caloso. Occipital, trans ou infratentorial, para aquelas lesões da porção posterior do terceiro ventrículo e lesões da região perineal, dando preferência, em grande parte das vezes, para o acesso infratentorial, já que aqui a gente não se debate com tantas estruturas vasculares como através do transtentorial. Acesso piterional, uma abordagem temporal, com uma craniotomia temporal e uma incisão através do giro temporal médio para lesões do corno temporal na sua porção mais anterior e da cisterna óptico-caretida, podendo comprimir o terceiro ventrículo. E ainda um acesso subtemporal através de uma incisão do giro occipito temporal, o que poderia causar menos dano do que através do acesso temporal, principalmente relacionado aí às vias ópticas, para lesões no terço médio e posterior do terceiro ventrículo e cisterna perimesocefálicas. Aqui apenas uma visão de um acesso transcaloso anterior, onde a gente pode acessar o terceiro ventrículo através da dissecção da fissura coroideia. Aqui a gente consegue observar e a gente vai acessar o teto do terceiro ventrículo. Aqui um acesso transcortical anterior através de uma incisão no giro frontal médio, a gente consegue atingir o corno frontal e até mesmo uma parte do ventrículo lateral. Aqui um acesso transfrontal, podendo atingirmos as cisternas óptico-caretídeas e até mesmo o terceiro ventrículo através da abertura da lâmina terminal. Um acesso transcortical posterior através do lóbulo parietal
superior, a gente já pode atingir principalmente aqui o átrio do ventrículo, um acesso transcaloso posterior, atingindo também o átrio e o terceiro ventrículo, um acesso occipital, e aí ele poderia ser infra ou transtentorial, aqui atingindo principalmente as porções posteriores do terceiro ventrículo, um acesso pteronal clássico, através de uma lobotomia temporal a gente pode atingir bem a parte das cisternas óptico-carotídeas e atingindo também o terceiro ventrículo, e um acesso subtemporal principalmente para acessar o terço médio e posterior do corno temporal para lesões nessa região. As complicações basicamente se devem às características das paredes das cavidades ventriculares, então está aí uma das grandes dificuldades do seu acesso cirúrgico, a delicadeza desse campo cirúrgico, já que a gente pode estar afetando o campo visual, afetando principalmente no terceiro ventrículo, tálamo, hipotálamo, comprometimento da memória, alterações comportamentais e até mesmo as grandes vias que possuem relação íntima também com o terceiro ventrículo, por exemplo, o joelho da cápsula interna, intimamente relacionado ao terceiro ventrículo. Além disso, déficit de linguagem e epilepsia através dos acessos transcorticais. Muito obrigado.